a pouco termina e a gente vai embora, para a glória de Deus. Queridos, de fato, esse é um texto bastante conhecido, né, da igreja. Quem de nós aqui nunca parou um pouco do seu tempo para se debruçar em cima do capítulo 8 do livro de Lucas? Nós sabemos muito bem que o capítulo 8 começa dizendo que Jesus, ele era alguém que saía pregando em cidades, em aldeias, curando, libertando e apresentando o reino de Deus na terra. Todos nós sabemos também que o ministério de Cristo, ele durou 3 anos e meio. E Jesus, ele veio para ser diferente no meio de todos os iguais da época. Jesus, na verdade, ele veio para quebrar todo o protocolo da lei. Não que Jesus veio para descumprir a lei. Nada disso. Jesus veio para cumprir a lei, só que de uma forma diferente, com uma graça. É interessante que quando ele veio para ir aonde ninguém queria ir. Ele veio para adentrar aonde ninguém queria adentrar. Ele veio para mudar a história de pessoas que a lei já tinha condenado fazia tempo. É interessante que se nós lermos o livro de Isaías, do capítulo de número 61, você vai ver o próprio Isaías falando acerca do nosso Cristo, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim, porque ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Na verdade, Isaías disse que ele veio para dar liberdade aos cativos, quebrar as prisões dos presos e sim anunciar o ano aceitável do Senhor. É interessante que o capítulo 8 vai dizer que o nosso Cristo, ele saiu com os seus 12 discípulos curando, libertando e salvando a muitos. Até que um dia ele entra dentro de um barco com os seus discípulos e a ordenança dele, passemos para o outro lado. E diz a Bíblia Sagrada que o endereço geográfico era a cidade de Gadara. Pois em Gadara, diz a Bíblia Sagrada que havia um homem. E esse homem, ele não tinha identidade. Esse homem não morava dentro da sua casa. Muito pelo contrário. Diz a Bíblia que esse homem andava nu pelas ruas. Esse homem habitava dentro de sepulcros. E diz a Bíblia que uma legião de demônios era quem dominava a vida dele. Até que Jesus pisou dentro de Gadara e veio quebrar toda a maldição na vida desse homem. Diz o texto sagrado que os demônios que dominavam esse homem eram tão ferozes que tinha vezes que o demônio lançava esse moço no fogo. Tinha às vezes que o demônio feria esse homem. Mas Jesus, pisando em Gadara, veio para quebrar todo o império do diabo. E isso aqui é tão verdade que o texto bíblico diz que quando eles desembarcaram dentro de Gadara, diz a Bíblia Sagrada que logo o diabo ou os demônios vieram até Jesus dizendo, porque tu vieste nos atormentar? É interessante que vai haver um pequeno diálogo entre Jesus e o diabo. E Jesus pergunta qual que é o nome dele. E ele disse, o meu nome é Legião, porque somos muito. O interessante é que o nosso Cristo, ele sabe trabalhar da forma que o homem não entende o seu trabalhar. E se nós observarmos dentro da Bíblia Sagrada, esse homem, ele não era conhecido dentro da cidade de Gadara pelo nome. Ele só era reconhecido
por aquilo que o diabo fazia na vida dele. Mas o texto diz que Jesus vem, liberta esse homem, e aquele que andava nu, nos sepulcros, aprisionado, agora estava assentado aos pés de Cristo, vestido com novas vestes e em perfeito juízo. Diz a Bíblia Sagrada então que a população de Gadara ficaram perplexos acerca desse milagre, porque até então ninguém conseguia dominar esse homem. E por isso a notícia se espalhou muito rápido dentro da cidade de Gadara. E ao invés da população aplaudir a Jesus pelo feito que ele fez, em vez da população receber e abraçar a Jesus pelo feito que ele realizou, diz a Bíblia Sagrada que a multidão enxortou Jesus para fora de Gadara. E você não vai ver Jesus debatendo com nenhum deles, querendo ou forçar a sua estadia dentro de Gadara. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus sacode a poeira dos seus pés, pega o barco novamente e volta de novo para o outro lado da Galileia, adjacente a Cafarnaum. O que me chama a atenção é que se em Gadara havia uma multidão que não queria o abraçar, diz a Bíblia que quando o barco para lá em Cafarnaum, uma outra multidão agora veio para abraçar a Jesus. Quantos me ouvem, diga amém. Veio abraçar a Jesus. O texto sagrado diz que dentro de Cafarnaum tinha algumas pessoas que precisavam receber milagre. Logo, a Bíblia diz que um homem importante, um governante da sinagoga, por de nome Jairo, ele vê em Jesus uma oportunidade para que a sua filha fosse curada. Diz a Bíblia que esse homem é um homem importante, é um homem da alta patente, é alguém que conhecia de lei, é alguém que se perguntasse da lei para ele, ele sabia recitar as 613 leis que havia na Torá. Só que Jairo entendia de lei, mas não entendia nada de milagre e de graça. Diz a Bíblia então que ele vem até Jesus, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, e diz o texto sagrado que ele chega e se prostra diante de Jesus e o adorou a Jesus. Quando Jairo se prostra e adora, diz a Bíblia Sagrada que ele vai falar acerca do seu problema que ele deixou dentro da sua casa. E qual era o problema de Jairo? A sua filha, que tinha aproximadamente 12 anos e estava enferma, à beira da morte. Diz o texto sagrado que ele clama a Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus não hesita em dizer não, e logo segue o caminho para a casa de Jairo, para realizar o milagre. Mas o que me chama a atenção é que o fato de Jairo ser uma pessoa importante, alguém que organizava o culto dentro da sinagoga, alguém que era conhecido como um príncipe, mesmo com todas essas patentes, Jairo teve que esperar, aleluias, outra mulher. E aqui parece paradoxal, porque diz a Bíblia que no mesmo tempo, no mesmo caminho, uma mulher que sofria há 12 anos com fluxos de sangue, diz a Bíblia que ela ouve falar que Jesus também estava naquelas cercanias, e diz o texto que ela coloca em seu coração de ir até Jesus para receber também o milagre. É interessante notarmos isso, porque quando a gente fala acerca do fluxo de sangue dentro da lei levítica, a gente entende muito bem que essa mulher era considerada uma mulher imunda, uma mulher impura, uma mulher que não gerava, uma mulher infértil. Mas o que me chama a atenção é que esses 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e nada os médicos pôde fazer por ela. E se a gente ler Marcos vai dizer que além dela gastar todo o seu dinheiro com os médicos para ser curada, diz a Bíblia Sagrada que ela ia de mal a pior.
porque todas as vezes que a gente quer tentar do nosso jeito, a gente sabe que as coisas só tendem de ir de mal a pior. É interessante porque todos os recursos dela acabam, e quando o recurso dessa mulher acaba, ela lembra ou ela ouve que Jesus é alguém que opera milagre. Ela sabe que Jesus é alguém que nunca despede alguém de mãos vazias. Logo, ela põe em seu coração, estabelece um nível de culto para ir até Jesus. Porque eu disse que ela estabeleceu um nível de culto, porque quando ela está no arraial das impuras, ela sai dizendo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então a gente percebe que ela não está saindo de onde ela está sem estabelecer um nível de culto na presença de Jesus dentro do ambiente. O interessante é que ela determina dizendo o local aonde ela queria tocar. Senhoras e senhores, isso daqui é muito interessante, porque ela disse que iria tocar na orla de Jesus. Se a gente parar para analisar acerca da orla de Jesus, a gente sabe muito bem que no livro de Números, capítulo 16, o próprio Deus estabeleceu uma lei aos sacerdotes, dizendo: todas as vezes que vocês vestirem as suas roupas sacerdotais e sair para exercer os serviços sacerdotais, vocês vão pegar um cordão azul e nas 4 pontas das suas vestes, vocês vão amarrar esse cordão, para que todos aqueles que verem esse cordão azul na borda, na orla das suas vestes, lembrem dos mandamentos do Senhor, para que cumprais o mandamento de Deus. E quando a gente fala acerca de mandamento, a gente sabe que mandamento tem tudo a ver com uma lei. A lei tem tudo a ver com a palavra. Isso daqui é muito interessante, porque quando ela está saindo de onde ela estava dizendo: hoje eu vou tocar na palavra. Eu vou repetir isso daqui, porque dentro de um ambiente de culto, não se recebe milagre fora da palavra. Tudo vem pela palavra, tudo emana da palavra. Se a gente ler Mateus capítulo 8, versículo de número 5, você vai perceber que havia um centurião romano, que o texto diz que ele tinha um servo que muito estimava. Ele vai até Jesus para que Jesus curasse o teu servo, mas o que me chama a atenção é que no versículo 5 do capítulo 8 de Mateus, Jesus está dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Mas ele olhou e disse: não, eu sou homem sujeito às mesmas autoridades que o Senhor. Eu digo para os meus servos: vai, e ele vai. Eu digo para os meus servos: vem, e ele vem. Mas diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Perceba que eles estabeleceram um nível de culto. Lembra de Ezequiel capítulo de número 37? Deus levou o profeta Ezequiel para dentro de um vale de ossos secos. Mas dentro do ambiente de vale de ossos secos, você vai ver que o próprio Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Diz a Bíblia Sagrada que o Ezequiel olhou para Deus e disse: Deus, o Senhor sabe. Só que a resposta do versículo 3 do capítulo 37 foi: Ezequiel, profetiza aos ossos secos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então isso quer dizer que a palavra traz cura. Isso quer dizer que a palavra dá vida. Isso quer dizer que a palavra traz avivamento. Pregador, avivamento sim. Porque quando eu leio o livro de Neemias capítulo 8, eu vejo que tem muros levantados. Mas o fato de ter muros levantados não quer dizer que tinha pessoas levantadas dentro do muro. Muito pelo contrário. Diz a Bíblia Sagrada que o sacerdote Esdras, juntamente com Neemias, ele pegaram um púlpito de madeira, colocaram no
meio da praça, no meio do relento, e diz a Bíblia que eles começaram a ler a lei de Deus diante do povo. Eles começaram pela manhã, quando foi pela tarde as pessoas choravam, as pessoas confessavam os seus pecados a Deus. E quer saber, a palavra estava tão boa que o povo não queria ir embora. Eu estou falando que eles começaram pela manhã, a palavra ainda estava comendo solta à tarde, e eles chorando, confessando os seus pecados a Deus. Dentro do livro de Neemias, no capítulo 8, a gente vai ver um dos maiores avivamentos dentro da Bíblia. É por isso que no capítulo de número 119 de Salmo, versículo 105, o próprio salmista disse que a palavra era lâmpada para os seus pés, a palavra era luz para o seu caminho. No versículo 9 do capítulo de número 119 do Salmo, o próprio salmista indagou dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Ele disse: observando conforme a tua palavra. Então, quando essa mulher está saindo do ambiente, ela estabelece o seu nível de culto. Por quê, pregador? Porque o nível do culto da multidão que estava com Jesus, eles só vieram para poder receber de Jesus o que ele tinha para proporcionar. Mas quando essa mulher está indo para tocar em Jesus, ela não foi dizendo que queria simplesmente receber alguma coisa dele. Ela foi para dizer que queria ouvir a palavra que saía da boca dele. É por isso que quem vem para o culto e não estabelece nível de culto na presença de Deus, ele não vem para adorar. E quem não vem para adorar dentro de um nível de culto, ele oprime e aperta Jesus dentro do ambiente. Mas quer ver? Quem vem para adorar é diferente. Ele sai da sua casa dizendo: hoje, independentemente dos meus problemas, eu vou tocar na palavra e vou sair curada para a glória de Jesus de Nazaré. Pastor Luiz, a gente vai perceber que essa mulher está cheia de problema. Essa mulher não poderia entrar dentro da sinagoga porque os religiosos não deixavam. Essa mulher não poderia ter convívio social porque os religiosos condenavam ela. Mas ela vai atravessar toda a dificuldade da lei, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, mas ela vai romper a multidão. Eu vou repetir: ela está cheia de problema, está cheia de dificuldade, mas não limitou ela de romper a multidão. Eu repito isso daqui, porque tem gente que tem medo de romper por causa dos problemas, tem gente que tem medo de romper por causa das dificuldades, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você pode até estar cheio de problema, mas nada te impede de você romper, mas nada te impede de você tocar. A pergunta que não quer calar nessa noite é: o que é que você veio fazer nesse culto? Veio oprimir e apertar, ou veio tocar na palavra? Oh, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para o céu, por gentileza. Levanta uma das suas mãos para o céu, por gentileza, porque eu preciso profetizar algo na vida de alguém nessa noite aqui. Deus está dizendo: independentemente daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando, você tem que romper toda a dificuldade. Perceba que quando ela sai, diz a Bíblia que ela disse: eu quero tocar na orla das suas vestes. E se a gente lê o livro de Isaías, no capítulo de número 6, olhe para cá para não perder a palavra. Isaías capítulo 6, diz a Bíblia Sagrada que foi no ano do luto de Isaías, foi no ano da sua dificuldade, foi no ano em que o seu parente morreu, foi no ano que ele estava triste. Diz a Bíblia Sagrada que ele foi para o templo. Quando ele chegou dentro do templo, diz a Bíblia Sagrada, irmão, isso aqui é muito interessante, que ele disse: no ano em que morreu
o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. O que me chama a atenção nessa palavra é que o Isaías, quando contempla a santidade de Deus, Isaías não disse que o que enchia o templo era a sua mão. Isaías não disse que aquilo que enchia o templo era o seu caminhar. Isaías não disse que aquilo que enchia o templo era o seu falar. Isaías disse que quando ele se levantou, a orla das suas vestes enchia o templo. E quando a gente começa a ler João, no capítulo 1, versículo 14, diz a Bíblia que a palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. Parece que vejo aquela mulher olhando para a palavra encarnada e dizendo: hoje eu vou sair dos meus problemas, hoje eu renuncio tudo, mas toco aonde ninguém quer mais tocar, mas vou fazer o que ninguém quer mais fazer. E a gente vai perceber, Alex, que quando ela chega rompendo a multidão, diz a Bíblia que ela não chega pela frente, o texto diz que ela chega por detrás de Jesus, prostou-se e tocou na orla das suas vestes. Queridos, isso aqui é muito interessante. Porque ela não chegou pela frente? Porque chegar por detrás indica que ela foi para ir aos pés dele. Eu vou te explicar isso daqui melhor. Se a gente ler Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 38, você vai ver que Simão convida Jesus para ir até sua casa. E diz a Bíblia Sagrada que o Simão recebeu Jesus dentro da sua casa. Jesus reclinou-se à mesa para poder comer com ele. Só que o nível do culto do Simão não era um nível de culto estabelecido pelo céu, muito pelo contrário. Simão era alguém religioso que se achava digno de não entregar, mas só receber. Isso daqui é tão verdade que quando naquela época um judeu recebia outra pessoa na sua casa, tinha algumas etiquetas, algumas normas para ser cumprida, alguns protocolos para ser cumprido. O primeiro, eles lavavam os pés das pessoas. O segundo, eles beijavam o rosto das pessoas com óculos santo, em sinal de afeto pela pessoa que estava recebendo na sua casa. O terceiro, eles ungiam a cabeça da tal pessoa com óleo. Mas se você ver o texto, você vai ler que Simão quebrou todos os níveis de protocolo, aleluia, de hospedar alguém dentro da sua casa. Quando o texto diz que uma mulher pecadora daquela cidade ouviu que Jesus estava dentro da casa de Simão, diz a Bíblia que ela sai da sua casa, Alex, e estabelece um nível de adoração. E qual é o nível estabelecido, pastor Luiz, de adoração daquela mulher? Eu preciso ir até ele, mas eu não posso sair da minha casa de mãos vazias. Ela pega um cântaro e diz a Bíblia que nesse vaso ou cântaro ela derrama um unguento puro que equivalia a um ano de trabalho caríssimo. Ela pega e vai até a casa onde Jesus estava. Diz a Bíblia Sagrada que ela invade a casa. Olha que coisa interessante. Aqui ela vai quebrar alguns níveis, alguns protocolos. Quando ela chega e invade a casa, diz o texto sagrado, irmão, que ela chegou por detrás de Jesus. Olha que lindo, olha que lindo. Ela chegou por detrás de Jesus e diz a Bíblia que ela veio chorando muitíssimo. De fato que as suas lágrimas molhou os pés do mestre, e quando as lágrimas dela molhavam os pés do mestre, diz a Bíblia que ela manejou seus cabelos, soltou em público, a ponto de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E diz a Bíblia que ela não parava de beijar os seus pés, e além do mais de não parar de beijar os seus pés, ela ungia os pés de Jesus com aquele unguento caríssimo. Só que Simão é religioso, que não estabelece nada dentro do culto. Simão está olhando a forma de como aquela mulher adora.
Simão está olhando a forma de como aquela mulher cultua, e ele está dizendo: se esse homem soubesse quem ela era, ele não deixava ela fazer o que está fazendo. Só que Jesus é profeta, irmão. Jesus conhece os pensamentos. Jesus olhou para Simão e disse: Simão, eu cheguei dentro da sua casa, Simão, e tu não lavaste os meus pés. Essa mulher até agora não para de molhar os seus pés com suas lágrimas. Simão, eu cheguei na sua casa, Simão, aleluias, e você, Simão, não me beijou com óculos santo. E essa mulher, Simão, não para de me adorar beijando meus pés, Simão. Simão, eu cheguei na sua casa e tu não ungiste a minha cabeça com óleo, Simão. E essa mulher não para de ungir os meus pés, e com seus cabelos, Simão, enxuga. Sabe o que Deus está dizendo? Está preparado para receber o que ninguém vai receber. Faça o que ninguém quer fazer dentro do ambiente de culto. Se ninguém quer adorar, problema de quem não quer adorar. Você veio estabelecendo um nível de culto aqui nessa noite. É por isso que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui neste lugar: se prepara, porque vai ter novidade por intermédio da sua adoração pessoal. Eu vejo Deus mudando a história de alguém aqui nesse culto, e Deus está dizendo: se prepara, porque quem não adora se incomoda com quem adora, quem não é se incomoda com quem é. É por isso que o culto é pessoal. Nem todos vão estabelecer um nível de culto. Infelizmente, não que seja o caso aqui, mas vem por vir. Vem para marcar a presença do culto de domingo. Não estabelece um nível de culto. Mas ela está dizendo: eu só preciso tocar na orla dele. É simples, mas é o que eu preciso. Pode não significar nada, mas é o que eu preciso. Porque tem uma multidão que a está oprimindo e apertando. E você vê que a intenção da multidão não é tocar diferente. A decisão da multidão é estar perto de alguém que supre somente as suas necessidades físicas. Mas o que adianta Deus dar o que sacia a nossa necessidade física e a nossa alma continuar enferma? Aleluia. Eu preciso lhe dizer nessa noite que é tempo da gente voltar a estabelecer níveis de culto. O que adianta Deus dar o que você tanto precisa financeiramente e a sua alma ainda continua enferma? A pergunta que não quer calar nessa noite é: qual é o seu nível de culto aqui nessa noite? Alex, ela vem, toca, só que ela se oculta. Porque o propósito de quem veio adorar não é se aparecer. O propósito do adorador não é vir adorar e aparecer. O propósito do adorador é desaparecer para aquele que está sendo adorado aparecer. Então isso quer dizer que Jesus não pode aparecer num ambiente que as pessoas querem se aparecer. Diz a Bíblia que ela se oculta. Só que Jesus para e disse: alguém. Só que quem está com Jesus tem cargo, tem patente alta, mas não conseguiu extrair de Jesus
O que alguém que não era conhecida, não tinha nome, mas ela estabeleceu o nível de culto dela, dizendo: o meu propósito é tocar e me ocultar para que ele apareça. Glória a Deus. Será que você consegue tocar em Jesus nessa noite? Oh glória, eu sinto Jesus aqui nessa casa de oração. Eu sinto uma presença, porque tem adorador extraindo adoração, mas não está aparecendo, está se ocultando. E Jesus está dizendo: você pode até se esconder, mas eu conheço quem é adorador na minha presença. Eu sei quem me toca de verdade na minha presença. Aleluia. Oh Jesus. Quem me tocou? Pedro olha para Jesus, Alex, espera aí. A multidão está em volta do Senhor, te apertando, te oprimindo, e tu vem dizer: quem te tocou? Ele disse: não, quem me tocou estabeleceu um nível de culto. Quem me tocou saiu da sua casa com propósito. Quem me tocou não chegou no nível de culto falando dos seus problemas. Quem me tocou não chegou dentro do ambiente de culto despejando as suas lamúrias. Quem me tocou antes de me pedir alguma coisa, primeiro veio me adorar. Quem me tocou, Pedro? Sabe por quê? Jesus conhece o toque quando é verdadeiro, e o toque quando é somente para receber o que ele tem a proporcionar. O toque da pessoa que vem só para receber não extrai nada de Jesus. Mas o toque daquela pessoa que não vem só para receber, mas unicamente para adorar, extrai o que ninguém consegue extrair. Tira a virtude de Jesus. Gente, e sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? Você vai ver que essa mulher passa 12 anos sofrendo. Foi obrigado ela a passar todo esse problema para ela estabelecer um nível de fé dentro dela. Porque o que fez ela receber a fé, o milagre, foi a fé que ela estabeleceu, pastor Luiz, primeiro dentro dela. Alex, você vai ver que quando ela toca, sai virtude de Jesus. Jesus olhou para ela e disse assim: vai-te em paz, a tua fé te curou. Então isso quer dizer que ela passou um processo de 12, e foi preciso nesse processo Deus lapidar ela, para poder entregar o que ela queria. Sabe por que Jesus não entregou o que a gente até agora quis? Porque a gente ainda não tem fé para receber o que a gente está pedindo para Jesus. E enquanto Jesus não trabalhar e forjar o nosso caráter, Ele não vai entregar o que a gente quer. Primeiro Deus trabalha na gente, para depois trabalhar através da gente. Só que Jesus está no trajeto para a casa de Jairo.
E sabe o que o texto diz? Que da casa de Jairo vem alguém. E o mensageiro que está vindo da casa de Jairo, ele vem com a notícia, pastor Luiz, e a notícia não é das boas. A notícia é ruim. Você vai perceber que quando Jairo vai, a menina ainda está viva. Mas quando Jairo está voltando, a menina já tinha morrido. Gente, mas escute isso daqui. Jairo deixou ela viva, está indo até o dono da vida. O dono da vida está no caminho com Jairo. E no meio do caminho o mensageiro está dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina não está mais viva. A menina morreu, Jairo. Eu não sei se você vai dar pelo menos um glória, mas a palavra de Jesus em meio à crise de Jairo foi: Jairo, não temas, crer somente. Vou falar baixinho, cá entre nós, vou falar baixinho. Era mais ou menos a morte encontrando o dono da vida no caminho. Vou repetir. Jairo com a cabeça baixa, o mensageiro dizendo: não incomodes mais, a menina está morta. Mas quem estava no caminho com Jesus, passando o processo, era o Jairo. E só sabe dos nossos processos quem não desiste do caminho com Jesus. Diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, mas crê somente. Era Jesus dizendo: a morte para mim é como um sono. Ela não está morta, ela está somente dormindo. Enquanto o homem determina o que vai acontecer na sua vida, vem o céu para te dizer: o homem não tem poder para dar ponto final na sua história. Jesus veio aqui nessa noite para dizer para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe qual é o segredo? É não sair do caminho. Sabe qual é o segredo? É não deixar a incredulidade roubar sua fé no meio do caminho. Até porque Jesus está no trajeto de ir para a casa do Jairo. Só que, Alex, o que me chama a atenção é que quando o mensageiro está vindo, já tinha até velório na casa do homem. Como que pode? Sem ele saber. Eu não sei se durou dias, o texto não diz, mas parece que foi no mesmo dia. Não sei se ele saiu de manhã e a notícia chegou à tarde, mas olha as coisas como acontece muito rápido. Olha isso aqui, gente. Eu estou falando que já tinha até velório, irmã Ivonete, dentro da casa do Jairo, sem ele saber. Já tinham contratado até as carpideiras para chorarem, sem o Jairo saber. Cá entre nós, se nós soubéssemos os que as pessoas fazem e falam da gente na nossa ausência. Eu acho que nós ia se decepcionar com algumas pessoas que a gente pensa que são nossos amigos. Talvez você iria se surpreender com algumas pessoas que falam ao teu respeito nas suas costas. Porque Jairo sai, deixa a sua filha viva, quando ele está vindo ela está morta, já tem até velório dentro da sua casa. Sabe o que é mais lindo? Escuta isso aqui, eu vou terminar agora. O texto diz que quando Jesus chega na casa do Jairo, ele olha, vê um monte de gente chorando, dissimulados, até porque o choro ali não era de verdade, a não ser o da mãe da menina. Mas olha o que o texto está dizendo. Tiago,
Pedro e João, Jairo e Jesus no caminho. Quando Jesus chega, sai todo mundo para fora. Só vai ficar comigo o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e o João. E provavelmente, gente, o corpo não estava na sala. Eu preciso que você pegue isso daqui. Provavelmente, Alex, o corpo não estava sendo velado na sala. Até porque se a gente lê no Velho Testamento, no capítulo 4, versículo 8, lembra da mulher rica de Sunem? Quando Eliseu profetizou filho na vida dela, ela pegou o menino e levou para o quarto. O menino morreu, ela leva o menino para o quarto. E quarto fala de quê? De intimidade. Olha só, gente. Eu preciso que você pegue isso daqui. Jesus, quando chega, vê uma multidão na sala. Porque cá entre nós, você leva para o seu quarto, que não é íntimo seu. Particularmente, se alguém que eu não conheço entrar dentro do meu quarto, eu fico bravo. Porque no quarto é lugar de intimidade. Só entra quem é íntimo seu. Jesus chegou e disse: sai todo mundo. E cá entre nós, tem hora que a gente precisa encerrar alguns ciclos da nossa vida, que só sabe passar os processos conosco na sala. São os processos bons. Mas Jesus está dizendo: só vai ficar com você aquele que participar dos momentos de intimidade com você. Sai todo mundo. Jesus está dizendo: se você não arrancar, Ele mesmo chega e arranca, mas do jeito que está não fica. Glória. Jesus está dizendo: se você não tiver coragem de arrancar, de tirar algumas pessoas do seu ciclo, Ele mesmo se encarrega de fazer isso. Mas que Ele vai cumprir as promessas na sua vida, Ele vai. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que veio para esse culto, e talvez eu esteja pregando só para uma pessoa. Jesus está dizendo: já abri os teus olhos, já disse quem era quem, já falei para você das suas amizades, só que até agora você não teve coragem de encerrar alguns ciclos. Mas Ele chegou nessa noite para dizer: estou tirando da sala toda pessoa dissimulada, só vai ficar os verdadeiros que conhecem o lugar da comunhão, da intimidade. Porque quer saber, tem muita gente que até sabe sorrir com você, mas não sabe passar os processos com você. Mas Deus está dizendo: eu vim para limpar toda a gente falsa dos nossos caminhos, da nossa casa, da nossa família. Porque enquanto você não encerrar alguns ciclos, Jesus não pode realizar o milagre. Gente dissimulado não vai participar do milagre, vai ter que sair para fora. E sabe o que é lindo, gente? Sabe o que é mais lindo? É que quando a mulher do capítulo 4 do segundo livro dos Reis perde o seu filho, ela está indo até o profeta, ao bar do jumento, vai até o profeta, deixa o menino morto no quarto, no lugar da intimidade. Porque enquanto estiver no lugar da intimidade, tem chance de reviver de novo. Quando ela chega, Alex, diante do profeta, diz a Bíblia que o Geazi foi no meio do caminho e disse: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E com seu filho? Vai tudo bem. Chega diante do profeta, conta a situação. Aí o profeta pegou o seu bordão, entregou na mão do Geazi e disse:
volta lá, entra dentro do quarto e coloca o bordão em cima do menino. Gente, olha isso daqui. O Geazi não é alguém que conhece o lugar da comunhão e da intimidade. E geralmente quem não se relaciona com Deus no lugar da comunhão e da intimidade não tem autoridade para nada. Ele pega o bordão, vai até a casa, sobe no quarto. Olha o que o texto diz, que ele nem orou, Alex. Ele já chegou, pegou o bordão, colocou em cima do menino. E o menino não voltou à vida. Porque, pastor Luiz, não teve oração no lugar da intimidade. Você vai ver que ele chegou, não orou. Já foi colocando o bordão em cima do menino. Ainda que fosse no lugar da intimidade. Só que ele não se relacionava com o dono da intimidade. Não aconteceu nada. Diz o texto que ele regressa ao Eliseu e disse: não aconteceu nada. Lá vai o Eliseu com o seu bordão. Olha a diferença. Chegando Eliseu no quarto, diz a Bíblia que ele se ajoelhou e orou ao Senhor. Olha a diferença. Ele conhece o lugar da intimidade e conhece o Deus da intimidade. O que adianta estar todos os dias no lugar da intimidade, mas não se relacionar com Deus da intimidade? Eu não sei se você vai levantar a mão para pegar isso daqui, mas Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ferramenta de Eliseu não funciona na mão de Geazi. Tem muito Geazi dentro da igreja que vem para o lugar da intimidade, mas não tem comunhão com Deus da intimidade. Mas Deus está levantando os Eliseu. A irmã pegou ali. Deus está levantando os Eliseu que conhece o lugar da intimidade, o lugar da comunhão. Estou terminando agora. E ele está dizendo: se prepara, porque até hoje o que não deu certo na mão de Geazi, estou levantando os Eliseu aqui nessa noite, porque você é alguém que é provedor de milagre. Você é alguém que Deus levantou na sua casa com autoridade. Eu estou vendo o bordão de Deus na mão de Eliseu aqui nessa noite, e Deus está dizendo: diga para minha igreja que aquilo que está morto no quarto da intimidade vai voltar a ter vida. Urabacarabassúria. Eu sinto a presença de Deus aqui, e Deus está dizendo: tem muita gente que vai sair daqui como Geazi, somente conhecendo o lugar da intimidade. Mas tem gente que vai sair daqui como Eliseu. Ele conhece o lugar da intimidade e se relaciona com Deus no lugar da intimidade. Eu não sei se você vai receber, mas Deus está dizendo: se prepara, porque ainda essa semana coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu profetizo que aquilo que está morto vai voltar a reviver. Pregador, você está dizendo que Deus vai descer para fazer que nada? Você é profetisa, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Tu tem autoridade na sua mão. Chega naquele ambiente infrutífero, esfrega o bordão na cara do diabo e diz: diabo, no lugar da intimidade, aquilo que está morto vai voltar a reviver. Eu vim profetizar nessa noite que no lugar da morte vai ter vida. Oh glória! No lugar da enfermidade vai ter saúde. Se prepara, porque é uma unção extraordinária. Ainda daqui a 2 minutos vai descer no lugar da intimidade aqui agora. Deus está dizendo: filho, convida os espirituais agora, porque eu desci no lugar da intimidade. Quero me relacionar com o meu povo no ambiente da intimidade.
intimidade. Quem não falava línguas estranhas, começa a falar nessa noite. Quem deixou de profetizar, começa a profetizar nessa noite. A sua casa não é palco de morte, a sua casa é palco de milagre, é palco de... Recebe essa presença aí, recebe essa presença aí, recebe essa presença aí. Pastor Luiz, há um bordão na sua mão. Pastor Alex, há um bordão na sua mão. Igreja militante, há um bordão na sua mão nessa noite. E Deus está dizendo: o sonho que estava morto vai voltar a reviver. A vida que estava morta espiritual vai voltar a sentir a minha presença. Oh, glória a Deus. Isso, os espirituais no lugar da intimidade. Isso, comece a adorar agora, porque Jesus entrou no quarto, vai tocar na mão da menina e vai dizer para ela: menina, a ti te digo, levanta-te. A ordem de Jesus não é ficar prostrada, a ordem de Jesus é se levantar. Só quem veio adorar. Isso, enquanto você adora, o céu desce. Aleluia. Aleluia. Menina, te digo, levanta-te. O tempo de ficar prostrada acabou. A ordem de Deus é: levanta. Entrega o microfone para quem de direito. O milagre é por conta de Jesus, mas a manutenção do milagre é por nossa conta. Menina, levanta. Ela se levantou, mas você vai ver Jesus dizendo: